Museu do Samba, localizado no pé do Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, possui 45 mil itens carregados de histórias. E nós vamos conhecer algumas delas numa conversa que a idealizadora do projeto, Nilcemar Nogueira, teve com a repórter Yasmin Bachur. Oi, Nilcemar, muito boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço. Nilcemar, eu começo te perguntando então como é que foi, né, lidar com os desafios propostos pela pandemia. A gente sabe que muitos museus, né, fecharam as portas por conta desse período difícil que a gente ainda está vivendo. Então, como é que vocês sobreviveram por conta dessa pandemia aí que obrigou todo mundo a fechar as portas? Bom, antes de mais nada, eu queria desejar que esse ano novo que se inicia agora seja mais promissor, que a gente efetivamente comece a retomada não só da saúde espiritual, física e mental, né? Porque 2020 foi desafiador para todos, né? E não foi diferente para o museu. Então, primeiro porque é uma instituição voltada para um trabalho da comunidade, né? Um segmento que, inclusive, sofreu bastante, né? Porque já sofre com as ausências normais, né? Da não assistência dos direitos fundamentais. E para o museu não foi diferente, né? Ser desafiador, porque o que é as organizações sociais, senão uma reação da sociedade civil frente a esses desafios dessas faltas. Então, primeiro, né, nós tivemos que migrar muito para o virtual. Tivemos que migrar também, trocar algumas ações por outras de socorro imediato, desde cesta básica, né, criar campanhas para poder dar assistência às famílias, porque muitas mães não podiam trabalhar e aí, consequentemente, não tinham salário, consequentemente, faltava alimento nas casas, né? O museu, né, fica ali aos pés do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. E o que ele representa, né, Nilcemar, para a comunidade, né, para aquela população ali daquela região? A gente até costuma dizer que nas franjas da Mangueira, né? Bom, primeiro, quando se pensa em Mangueira, né, vamos dizer assim, um berço da cultura, né? Um lugar onde a cultura brota. Então ele representa muita coisa, porque além de você ser... Essa preocupação dessa criação desse espaço museal, ela vem primeiro de trabalhar a questão de identidade, né? Quando a gente viu que, e começou até como Centro Cultural Cartola, né? Quando nós criamos como Centro Cultural Cartola, primeiro assim, quando estava percebendo uma perda da figura do Cartola e de outras referências positivas para as novas gerações, assim, estava saindo do imaginário deles, né? E isso fazia muita diferença. Primeiro, o sistema, ele vem numa negação. Nós assistimos em 2020 a uma discussão forte sobre o enfrentamento do racismo estrutural. Mas isso já era sentido por nós há muitos anos, né? Então, e quando esse trabalho é feito a partir da identidade cultural dessas crianças, desses jovens, dessa comunidade, desses moradores dessa favela, né? Eu gosto justamente de fazer esse contraponto, porque muitas das vezes a palavra favela é substituída por comunidade, muito no sentido de esconder as ausências, né? Então, é comunidade sim, no sentido de que tem em comum essas mazelas. Então, aí você mostra a questão da identidade cultural e faz uma reflexão que essa identidade cultural, ela mexe com a economia do país e que aqueles corpos, né, pretos e pobres daquela favela que segura essa tradição. Então, você, de certa forma, empodera esses agentes, no sentido de dizer, mostrando e fazendo com que eles sintam, né? Apesar dessas circunstâncias, dessa diversidade, você pode muito, porque você resiste. Nilcemar, só mais uma pergunta agora para a gente encerrar, né? A cultura foi uma das áreas mais afetadas por conta da pandemia. Aos poucos, né, o setor volta aí a retomar suas atividades. Já é possível a gente falar em projetos futuros para o museu? Há expectativas aí para frente? Então, eu acho que o museu vai ter redobrado, né, seu trabalho, sua missão institucional. Falávamos há pouco da questão do racismo estrutural.
Eu acho que o museu ele é um lugar de denúncia social, então assim, a gente vai ter que ampliar essa discussão. Inclusive, né, um novo governo assume a prefeitura. Eu acho que precisa entender o Museu do Samba como um braço, em todos os aspectos, porque não se pode pensar samba como sinônimo de carnaval. Carnaval é um produto, né? Mas como que todas essas pessoas que contribuem para um grande produto que impacta a cidade politicamente, socialmente, em várias dimensões, né, devolve um desenvolvimento para a comunidade. Então, acho que o trabalho do museu aumenta, né? Para além, né, de trabalhar a questão do samba, temos também a questão da desigualdade, né? Então, eu acho que a gente vai estar trabalhando muito mais.